Fala pessoal, tudo bem com vocês? 24 de dezembro de 2025. Feliz Natal! Mas e aí? O mercado como é que tá? Pelo menos mercado americano, tendência de alta. Ouro, tendência de alta. Já o BTC, tendência de baixa e está fazendo um outro movimento que me preocupa um pouco, que eu quero mostrar para vocês aqui agora nesse vídeo. E lembrando vocês, vou tirar um descanso aí de lives com vocês até o dia 5 de janeiro, mas segunda, quarta e sexta-feira eu venho aqui fazer um resumo para vocês em relação ao que está acontecendo, tá bom? Mas não só isso, eu quero passar um pouquinho da visão para vocês em relação à prata, paládio e o ouro também. Porque se tiver rotação, vai vir para cripto ou a galera vai se dolarizar? Então é algo interessante que eu vou monitorar. Mas, contexto geral, o que está acontecendo? Estou vendo o número aqui para mudar de tela. Bom, o SP500 no dia de hoje, pessoal, ele vem 0,02 negativo, mas chegou a ficar positivo. O DXY vem corrigindo, então isso é bom para o SP500. Isso seria bom para o Bitcoin se ele tivesse com inveja do SP500 subindo 4 dias, mas isso também é bom para o ouro, tá bom? Hoje fez uma nova máxima, está 0,03 positivo, mas o Bitcoin, um resumo geral, mas eu quero passar mais detalhes para vocês aqui em relação ao BTC daqui a pouco, vem nesse exato momento caindo agora 0,42. O Ethereum batendo 2.931, vem caindo agora 1,14 e a dominância ainda continua 59,68, tá? E a dominância, ela está fazendo um movimento interessante que, se fizer o rompimento dessa linha de tendência de alta, as altcoins elas voltam a performar melhor, tá? Então, por enquanto, Bitcoin lateral com uma leve tendência de baixa e as altcoins elas sofrendo ainda, porque a dominância vem subindo dessa forma. E dominância subindo, o dinheiro basicamente ele vem para o BTC, tá? Mas se liga nessa informação, pessoal, do contexto geral do que está acontecendo. Ontem nós tivemos informações relevantes em relação ao PIB do terceiro trimestre dos Estados Unidos. Então isso me mostra que a economia lá está bombando, porque era 3,3, veio 4,3. Só que a confiança do consumidor, pessoal, ela sai de 91,7 e vai para 89,1. Ok? Então a gente tem uma economia bombando, mas a confiança do consumidor ela vem um pouco abaixo. Isso é interessante para corte, mas o PIB já não é muito interessante, porque a gente sabe que os juros ele está um pouquinho elevado. Mas hoje, mesmo sendo véspera de Natal, a gente tem pedido de seguro-desemprego às 10 horas e 30 minutos, tá bom? E mesmo sendo feriado aqui, né? O mercado cripto roda. Mercado americano, quando é feriado lá, roda mais ou menos até 1 hora, 2 horas. Então pode ter até uma certa volatilidade, tá bom? Mas não só essa informação que eu quero trazer para vocês aqui também, mas eu achei interessante esse post aqui no X do Garrett. Eu acho que é assim que fala. O potencial de valorização da prata, paládio e platina é curto e insustentável. Quando começarem a reverter, provavelmente também vão arrastar o ouro para baixo. Desempenho anual dos principais ativos de 2025. Então aqui vem mostrando, né, a porcentagem. Então prata subindo 128, ouro subindo 66, cobre 35, Nasdaq 19,70, Russell 2000 subindo 12, BTC 5,75 negativo, Ethereum 11% negativo e altcoins 42% negativo. Então prata, ouro, cobre eu vou colocar na minha lista para começar a monitorar e acompanhar, porque aqui nós temos duas situações: ou essa grana volta para dólar e o dólar volta a subir, porque quando se protege com prata, ouro e cobre é medo de alguma coisa acontecer na economia, mas ao mesmo tempo esse medo ele revertendo por uma certa tranquilidade, já ao início de 2026, essa grana pode ser que ela não venha para dólar, pode ser que ela volte novamente para renda variável. E essa renda variável é SP500, Nasdaq, até o próprio Russell, as 7 magníficas, e pode ser que esse dinheiro ele venha um pouquinho para cripto, porque cripto, pessoal, tá complicado, tá feio, tá coisado. Eu pego o CryptoBubbles aqui no dia de hoje, o anual, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 projetos entre top 1 e top 100 subindo mais que 100%. O restante
Render 83 negativo, Etherfi 67, AVAX 69, NIR 73, ADA 61. Então vocês estão entendendo que cripto está com um problema no contexto geral, mas não é só um ou dois projetos? É no contexto geral que a gente está vendo isso, baixa liquidez. Então hoje eu consigo entender o seguinte: cripto, altcoins estão desse jeito porque a galera quis se proteger. Ouro, prata, paládio. Agora, e na hora que eles começarem a realizar essa grana, vai vir para onde? Então pode ser que o Bitcoin ele pegue um pedaço disso e pode ser que as altcoins elas peguem um pedaço disso também. Deixe nos comentários aí qual a sua visão. Esses três ativos de proteção saindo grana, vai vir para onde? Altcoins ou vai vir para dólar, tá bom? Então, no anual, é esse o problema que a gente tem, tá? Mas gostei desse bilhete aqui, vou monitorar, vou acompanhar e vou até colocar ali para eu ficar acompanhando esses três ativos, ok? Mas vamos lá, pessoal. Da parte do contexto geral, eu quero trazer mais detalhes para vocês em relação ao Bitcoin daqui a pouco, tá bom? Mas já pegando o CryptoBobos, no gráfico diário, a única coisa que está subindo aqui é o Pim-Pim e o restante tudo coisado, tá bom? Bom cafezinho para vocês aí. Altcoins, topos e fundos descendentes. Não fez pivô de alta. E o Bitcoin está querendo fazer um novo pivô de baixa. Então, tomem muito cuidado. Mas, dinheiro nas corretoras e como é que está a parte de liquidação? CryptoRank. Bom, a gente está com um volume agora de 47 bilhões de dólares, ok? Isso não é um volume agradável para o dia de hoje. Gostaria de ver isso estar trabalhando ali acima de 69, acima de 70, mas novamente, pessoal, véspera de Natal. Então, dá para dar um desconto em relação a isso. Mas na quinta-feira e na sexta-feira, essa mudança ela precisa voltar rápido para 70 bi, ok? O market cap cai 3,44. Dominância sobe 2,17 nos últimos 7 dias. Aqui a Altcoin Index me fala que o melhor ativo que a gente tem agora de proteção é o Bitcoin, porque as altcoins elas não estão performando bem. E o índice de medo e ganância continua em medo extremo. E olha que loucura, pessoal. Aqui a gente está em medo extremo. E olha no mercado americano como é que está a situação. A gente volta aqui para uma opção bem favorável para o mercado, né? Então, o mercado americano ele chegou a ficar em medo extremo e agora está verdinho, meu amigo. E agora volta para a ganância novamente. Então, olha que loucura. Chegou a ficar medo extremo, chegou a bater 11, volta para a ganância e em criptomoedas ainda a gente continua no medo extremo. De novo, a gente tem uma outra opção também de quando o mercado americano corrigir, e isso não aconteceu ainda, a gente vê uma rotação de grana para criptomoedas. Mas isso ainda, novamente, não aconteceu nesse ano de 2025. E quando o SP500 ele corrigiu, o mercado americano corrigiu, o mercado cripto também veio em correção. Não fica com inveja na alta, mas na baixa eles ficam com inveja e vêm junto pro buraco também, ok? Então tem algo de diferente, tem algo de estranho acontecendo. Então tem prata, ouro e paládio subindo, proteção, e o renda variável no mercado americano também vem subindo. E já criptomoedas nesse ano de 2025 complicado e coisado. E até por isso que eu acho que 2026 pode ser que seja diferente, a gente venha ter uma rotação de grana aí para cripto, tá bom? Dominância nas últimas 24 horas sobe 0,17 e pro Ethereum cai 0,46, tá bom, pessoal? Bitcoin então 0,56 de queda, abaixo de 2 tri, Ethereum 1,20 de queda, perde os 3 mil dólares, BNB cai 1,38, XRP cai 1,27, Solana cai 1,83 e Doge agora cai 2,03, ok? Já os setores, pessoal, no contexto geral, nesse exato momento, tudo em tendência de baixa. NFT cai 5%, social cai 0,7%, game cai 2,62%, inteligência artificial cai 1,21%, DeFi cai 1,37% e meme coins agora cai 1,73%. Já os ETFs no dia de ontem, como é que está a situação? E aí, pessoal, bom dia. Bora ser educado. Deixa eu tomar um pouquinho d'água. Porque tem bastante coisa para informar vocês aqui. E eu também estou me atualizando, né? ETF de Bitcoin. Ontem, 31 milhões em saída. ETF de Ethereum ontem,
entrou 84 milhões, interessante, né? Então Bitcoin sai, Ethereum pega um pouquinho de dinheiro, ETF de XRP entra 8 milhões, ETF de Solana ontem 7 milhões e ETF de Doge aqui, ninguém quis comprar Doge, tá? Então ontem interessante, sai dinheiro do ETF de BTC, 188 milhões aqui e entra aqui 84 milhões de dólares para o ETF de Ethereum, ok? Mesmo eu sabendo que os setores eles estão negativos, pessoal, quero dar uma olhada aqui na volatilidade das altcoins na Bybit, tá bom? Deixa eu atualizar aqui. Deixa eu atualizar, mínima e máxima do Bitcoin, como é que foi a situação nas últimas 24 horas? Então eu tenho uma mínima 86.595 e eu tenho uma máxima 88.373. 2.000 dólares rodando, não dá para falar que é bear, mas estamos com topos e fundos descendentes. E lembrando vocês, eu atuo com dois tipos de bear, o bear market em tendência de baixa de mercado e o bear market quando a gente não tem aquela quantidade de grana rodando o dia. Eu estou vendo isso acontecendo hoje e eu estou vendo volatilidade aqui. Até porque eu entro na parte de contratos e vamos dar uma olhada aqui para entender se tem projeto subindo ou caindo. Então, ó, eu tenho a SQD subindo 39% aqui na Bybit e eu tenho do outro lado a CIS caindo 35% e a TRUT caindo 27%. Não é bear market. Não é bear market, é tendência de baixa. Isso aí é inevitável, é imutável. As altcoins estão ferrando. Mas num bear market com falta de grana, eu vou chegar aqui e vou mostrar a vocês uma moeda caindo 5% e uma moeda subindo 5% e o Bitcoin trabalhando 0,25, 0,26. Então ainda há uma esperança. Mas é claro, pessoal, aquilo que eu comentei com vocês em lives. Eu estou fazendo vídeo, eu estou atualizando vocês porque eu estou em casa, estou gravando vídeo. Já já vai sair uma nova atualização para vocês em relação ao cartão da Chainless, que vai ser o cartão cripto que eu vou utilizar em 2026. Primeiro cartão cripto que eu vou usar, Bybit. Me dá 2% de cashback e me cobra 1% de taxa. Segundo cartão que eu vou utilizar é o cartão da Chainless. Me cobra menos de 1% e eu tenho 5% de cashback lá dentro. Então, vou viajar só dia 10, entre dia 10 e dia 19, vou ficar 8 dias a 9 dias fora. Então, eu vou atualizar vocês aqui. E também vou gravar novas aulas para o pessoal do treinamento, principalmente da parte do Day Trade, porque vou arrebentar nisso em relação a 2026. E vai ter vídeos novos para vocês aqui, falando mais em relação a Day Trade também, ok? Então, isso aqui não é volatilidade de bear market por falta de grana. É bear market porque está abaixo de 20% de tendência de baixa, mas isso pode mudar de uma forma muito rápida, principalmente se o paládio, se prata e se ouro começar a corrigir, ok? Agora, setores, meme coins hoje eu tenho a BAN caindo 17%, e do outro lado eu tenho a ACT subindo 22%. No Day Trade é lindo. Layer 2, hoje eu tenho a Move caindo 20%, subindo 20%. E eu tenho aqui do outro lado a SOP caindo 5,83%. Inteligência artificial, a TRUT, eu acho que é assim que fala, 27% de queda. E do outro lado eu tenho a SQD subindo 40%. Inteligência artificial. DeFi, 31% a DAN subindo. E do outro lado a Fulk cai no 26,53, ok? E lembrando vocês, pessoal, se caso vocês quiserem aprender comigo a parte do Day Trade, treinamento Aprenda Bitcoin, link para vocês na descrição, tem a opção de boleto parcelado e aqui vocês vão ficar informados em relação ao que está acontecendo no mercado, tá bom? Vídeo segunda, quarta e sexta, mas se acontecer alguma coisa de diferente, vou informar o pessoal aqui, tá? Vai ter notícia e vai ter as informações do calendário econômico aí. Entra no site, fala comigo no WhatsApp, que daí eu te coloco aqui para dentro da comunidade, tá? E para fechar no dia de ontem, a operação que nós fizemos de uma forma educacional aqui, mostrando para o pessoal, a Rive, um stop era de 2,7, consegui aqui sair com 6% nessa operação. Deu trabalho, foi chato, mas consegui fechar aqui a live do Zoom ontem positivo, tá? E fora isso, tem a galera aqui fazendo um dinheirinho, mostrando os seus estrategistas também, tá bom? Como investidor, pessoal, estamos todo mundo no mesmo barco. Agora, como trader,
nada muda. E não só nada muda, mas como eu quero melhorar essa parte aqui, tentar buscar 2 vezes o que eu costumo buscar, que eu busquei em 25 e em 24, porque eu quero dar um sustinho na pobreza em 26 para 27, tá bom? Novamente, se quiser aprender comigo, link na descrição para vocês aí. Fala comigo no WhatsApp que eu te coloco para dentro aqui da comunidade e vou te mostrar como é que eu faço dinheiro aqui para pagar as minhas contas, tá bom? Porque o day trade, ele é o meu trabalho, ok? Pessoal, CoinGlass, como é que está a situação agora do CoinGlass aqui? Eu até tinha aberto ele, mas novamente eu preciso achar você aqui, né? CoinGlass, vamos lá. Dezembro, como é que está a situação agora de dezembro? Negativo, claro, infelizmente. Quarto trimestre também complicado, 23,73 aqui agora de queda. E nesse mês de dezembro a gente está com uma tendência de baixa de 3,67, tá bom? Então, dezembro, a média fica entre 4,11 positivo e a mediana fica aqui em 3,59 negativo. Mas janeiro, normalmente ele é positivo, nos últimos 3 anos ele foi muito bom, e janeiro de 25 subiu 9,29, fevereiro tem uma média positiva, mas ano passado, porque o Trump fez aquela cacetada de bagunça, fechou 17 negativo, e em março a gente sabe que o Trump ali deu uma bagunçada, deu uma coisada, mas se liga, 24, e eu peguei aqui. 23, eu também peguei aqui. Então, se foi atípico 2025, a gente volta para a média de novo 2023, 2024, pode ser que o nosso primeiro trimestre aí ele seja positivo, tá? E lembrem, e mesmo fevereiro e março sendo negativo, a gente tem ainda a média positiva aí nos últimos anos, tá bom? Bitcoin, pessoal, como é que tá a situação? E o que me preocupa um pouco aqui em relação a preço agora? A gente continua com aquela bandeira de baixa grandona, e não só a bandeira de baixa, mas a gente tem agora um outro suporte chato que o Bitcoin ele não consegue romper. E eu tenho aqui uma outra resistência chata também que o Bitcoin ele não consegue trabalhar. Então, resistência chata na casa dos 90 e suporte chato na casa dos 85. Só que agora, pessoal, olha isso aqui que me chamou a atenção. Eu tenho topo 94, tenho fundo 89, 84 e o Bitcoin ele toca numa retração de Fibo. Então o Bitcoin ele tem Fibo aqui de retração e ele tem um outro Fibo me mostrando mais um movimento. E essa linha que agora começa a fazer aqui me mostra que o Bitcoin está fazendo uma outra bandeirinha de baixa, ou uma cunha. Então é uma cunha, mais uma bandeira de baixa aqui, hein? Bitcoin, ajuda nós, Bitcoin. Para aqui e faz um pivô. Então assim, pessoal, agora o que eu preciso ficar alerta no curto prazo? 84 mil e 91 mil. Passou dessas duas regiões, eu preciso ver o que está acontecendo. Agora, tempo gráfico maior, eu preciso ficar esperto em 95 mil e preciso ficar esperto em 80 mil. Se você não vai investir, se você não vai fazer nada agora para esse final de ano, só fique esperto em 80 e só fique esperto em 94. Agora, no curto prazo, se o Bitcoin volta a trabalhar acima de 91, pode ser que bata 94, oportunidade em alguns projetos. Se perde essa região de fundo de 84, provavelmente mais queda aqui na casa dos 88 e a gente pode estar vendo aí o Bitcoin na casa dos 74. Tá bom, pessoal? Novamente, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. Treinamento Aprenda Bitcoin, link na descrição. Daqui a pouco vai sair um vídeo falando para vocês em relação ao cartão da Chainless. E sim, se você fizer o cadastro ou não fizer o cadastro, eu vou usar em 2026. Mas se você quiser utilizar, vou deixar o link para vocês na descrição aí, tá? E na sexta-feira, novamente, estarei aqui atualizando vocês, tá bom, pessoal? Uma boa quarta-feira, um bom Natal para vocês. Seja prudente na rua aí, hein? Com moderação.